Essa é a estreia de um novo quadro no canal, uma forma de contar histórias biográficas de pessoas que inspiraram e ainda inspiram gerações. No vídeo de hoje eu vou contar como um cara com um sonho conseguiu movimentar multidões para conquistar direitos básicos nos Estados Unidos. Apresento-lhes Martin Luther King Jr. O pequeno Luther nasceu na cidade de Atlanta, da Geórgia, em 15 de janeiro de 1929. Os seus pais e avós eram pastores, então ele decidiu seguir o mesmo caminho. Tanto é que em 1951 ele se formou em teologia na Universidade de Boston. E já em 1954 ele assumiu o cargo de pastor na cidade de Montgomery, cidade essa que posteriormente iria moldar o seu caráter. Na época de Luther King, a sociedade americana vivia sob o terror da segregação racial. Basicamente, a segregação racial é uma ação que objetiva dividir a sociedade entre brancos e negros. Haviam assentos nos ônibus que eram apenas para brancos e outros apenas para negros, bebedouros públicos que eram apenas para brancos e outros apenas para negros, escolas também eram divididas, e até mesmo os bancos das praças públicas eram segregados. Obviamente, Luther King não ficaria calado diante dessa situação, mas foi no dia 1 de dezembro de 1955 que King entrou de fato na luta pelos direitos civis. O estopim para isso foi o incidente Rosa Parks, que é a mulher que dá nome a esse capítulo. Basicamente, o que aconteceu é que Rosa Parks sentou em um assento que era apenas para brancos, sendo que ela era negra. Consequentemente, ela foi detida e multada. Obviamente, ela não ficaria calada diante dessa situação. E quando King tomou conhecimento do fato, ele também ingressou de forma feroz na luta pelos direitos civis dos negros. Diante disso, King começa a fazer aquilo pelo qual ele ficou famoso: a desobediência civil, que é basicamente você, juntamente com um grupo, desobedecer certa lei porque ela é injusta, ou então porque ela fere os direitos de uma população. Foi o mesmo método adotado por Mahatma Gandhi na Revolução para tornar a Índia independente. Rosa Parks não ficou calada diante da situação que ela tinha passado. Ela começou a organizar um boicote às empresas de ônibus. É bom ressaltar que diversas empresas de ônibus nos Estados Unidos são privadas. Então, esse boicote servia para ferir o bolso dos empresários, para que assim eles agissem de forma imediata para evitar mais prejuízo. O que Rosa Parks fez foi basicamente não andar de ônibus e incentivar mais pessoas a fazerem o mesmo. Muitas pessoas do círculo próximo de Rosa Parks preferiram andar quilômetros a apoiar empresas que não faziam o mínimo pela inclusão social. O movimento engatinhava, até que Luther King teve conhecimento dele e começou a espalhar a ideia. Então, milhares de pessoas aderiram a esse boicote. Foram diversos protestos, passeatas, e o boicote ganhou cada vez mais força. Muitas pessoas mesmo preferiram andar quilômetros. Essas pessoas iam aos hospitais, às escolas e até mesmo a praças públicas a pé, independente da distância que elas teriam que andar. Esse movimento durou 382 dias quase ininterruptos, ou seja, foi mais de um ano lutando por essa causa, até que a Suprema Corte Americana decidiu agir e aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Esse foi o grande movimento que inspirou Luther King a continuar lutando pela causa certa.
Os tantos protestos, passeatas e movimentos sociais organizados por King acabaram culminando em um dos discursos mais famosos da história da humanidade. I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. A morte de Luther King é uma das mais misteriosas do século XX. E existem inúmeras teorias da conspiração acerca desse evento. Mas primeiro vamos aos fatos. No dia 4 de abril de 68, Luther King descansava tranquilamente na sacada de um hotel na cidade de Memphis, até que ele foi alvejado e um tiro foi disparado em seu rosto. O mesmo não resistiu e morreu na hora. A principal teoria acerca do assassinato é de que ele foi encomendado pelo próprio governo americano, o que faz bastante sentido, já que Luther King incitava a revolução em milhões de pessoas em território americano e colocava em xeque um governo que negligenciava a minoria negra há décadas e agia a passos de tartaruga em direção a esses direitos básicos para essa minoria. Nessa teoria, o governo se juntou à máfia e à polícia de Memphis e encomendou o assassinato do ativista. Oficialmente, o que aconteceu é que, um ano após o evento, James Earl Ray, que era o principal suspeito do crime, confessou o mesmo e foi preso, sentenciado a 99 anos, onde acabou morrendo ali mesmo no ano de 98. Posteriormente, o FBI foi designado para investigar o caso. Eles descobriram muitos documentos que virariam a história pelo avesso. Porém, esses documentos só serão divulgados a partir do ano de 2027. Então, até lá, esse caso vai continuar sendo um mistério. O legado do Dr. King é gigantesco, não só em solo americano, pelas conquistas dos direitos civis para os negros, mas também em muitos países ao redor do mundo, onde ele influenciou muitas lutas e protestos pelos direitos civis. Nos Estados Unidos, inclusive, ele ganhou um feriado, onde todo ano, na terceira segunda-feira de janeiro, é comemorado o Dia de Martin Luther King. Seu nome será para sempre lembrado e suas conquistas jamais serão esquecidas. Este foi Martin Luther King Jr. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele deu muito trabalho para ser escrito. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e compartilhar essa informação com seus amigos. Lembrando que o objetivo da série Personalidades é apresentar o mínimo que você precisa saber sobre essas pessoas, para que assim você se sinta curioso e pesquise por conta própria mais sobre as personalidades do vídeo. Esse foi o vídeo então, pessoal. Até a próxima.